Seja conosco mais uma vez, enquanto ouvimos e nos guiamos pela santa palavra do nosso Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao verso 18. Mateus capítulo 6, versos 16 ao 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o seu santo nome, pela palavra do Senhor, pelo Teu Espírito Santo que em nós habita, que nos guia a toda a verdade, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos capacite para compreender e aplicar a verdade do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, retire os impedimentos do nosso coração, nos ajude, Senhor, para que possamos Te honrar. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos expondo o Evangelho de Mateus, especialmente os capítulos 5, 6 e 7, que trata do Sermão do Monte. E nós estamos no capítulo 6, onde o Senhor Jesus trata de três áreas da piedade judaica, que precisavam ser corrigidas, e assim ele dá ensino aos seus discípulos, que é as esmolas, o jejum e a oração. Hoje nós vamos olhar para o jejum, e em geral esse tema não é um tema muito bem compreendido e pouco ensinado nos nossos dias. O que as pessoas geralmente creem sobre o jejum? Hoje eu vi um pastor afirmar que os crentes deveriam jejuar, porque o jejum tem algo de extraordinário. O jejum é como um motor a mais que Deus te dá para você colocar no seu carro quando a ladeira está difícil de subir. Seria uma espécie de aditivo à sua fé. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina sobre o jejum? Outros creem que o jejum é uma prática para pessoas especiais, para crentes espiritualmente elevados. Ou seja, que apenas pessoas mais espirituais conseguem de fato jejuar com eficácia. Mas será que isso também é verdade? Assim como Jesus corrigiu interpretações erradas a respeito das esmolas e a respeito da oração, agora também ele corrige para os seus discípulos interpretação errada a respeito do jejum, a respeito da prática de jejuar. Veja que Jesus vem fazendo isso desde o início. No capítulo 5, ele corrige interpretações erradas a respeito da lei, como as pessoas estavam interpretando e aplicando a lei a partir da interpretação, especialmente dos antigos, dos escribas e dos fariseus. E ele mostra então como a lei deve ser aplicada ao coração e não apenas uma prática externa. Aqui também ele mostra que a piedade, ela brota do coração, e se não é praticada, se não nasce do coração, então ela é falsa, ela não agrada a Deus. O que nós precisamos entender a respeito do Sermão do Monte, sobre o ensino de Jesus no Sermão do Monte? Em primeiro lugar, Jesus não está reformando costumes. Ele está ensinando a verdade para corrigir antigos costumes
errôneos, costumes pecaminosos. Ele está revelando o caráter do cidadão do reino, cuja justiça, segundo Mateus capítulo 5, versículo 20, deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Por isso ele está sempre comparando os fariseus e a prática correta, a prática dos fariseus e a prática correta. No capítulo 6, Jesus trata dessas três práticas que são fundamentais à piedade judaica e que era o modo do fariseu especialmente, mostrar que ele era um bom crente, que ele era um bom servo de Deus. As esmolas, as orações e os jejuns. Jesus mostra como todas elas foram corrompidas pelos fariseus. E como, quando corrompidas, elas levam à hipocrisia. Essas coisas passam a ser feitas de uma forma hipócrita para impressionar aos homens e não para agradar a Deus, que deve ser o objetivo principal da prática da piedade. Por que assim elas não agradam a Deus? A questão central desse capítulo é, em primeiro lugar, a pureza da devoção. E não há devoção pura sem fé genuína em Cristo Jesus. As obras dos fariseus são condenadas aqui por causa de suas motivações pecaminosas, porque desejavam agradar aos homens, honrar aos homens. Mas nós temos na carta aos Hebreus, claramente no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós lemos a respeito da fé nas Escrituras, nós podemos inclusive afirmar, a partir de Hebreus 11, 6, que sem fé em Jesus é impossível agradar a Deus. Não há outro modo de agradar o Senhor, senão pela fé em Jesus Cristo. As coisas, as esmolas, a prática de dar esmolas, a prática da oração, a prática do jejum, são primordialmente dirigidas a Deus e não aos homens. E se são dirigidas a Deus, devem ser movidas pela fé. Se não são dirigidas a Deus pela fé, são obras mortas. As obras, mesmo sendo dirigidas a Deus, mesmo que intencionalmente sejam dirigidas a Deus, mas são sem fé em Jesus Cristo, não tem qualquer valor. Foi isso que Paulo afirmou no capítulo 14 de Romanos, no verso 23. Tudo o que não provém de fé é pecado. Por isso, as obras dos fariseus eram condenadas perante o Senhor. O que Cristo nos ensina, então, sobre o jejum? Cristo nos ensina que o valor do jejum não está no sacrifício físico, mas na motivação do coração, a motivação do coração movido pela fé em Jesus. O jejum, quando praticado com humildade e fé, é uma forma legítima de aproximar-se de Deus, de expressar nossa dependência, de mostrar nossa confiança no Senhor, de buscar a face do Senhor. Mas quando praticamos com a intenção de ostentar, de parecer aos homens que somos mais espirituais, que somos mais crentes, então isso se torna repulsivo perante Deus. João Calvino disse que os hipócritas não se abstêm da comida por amor a Deus, mas por amor à vanglória. Portanto, o seu jejum não é santo, mas profano, porque aquilo que é corrompido pela falsa aparência de santidade e não é dirigido a Deus, a um fim correto, é poluído diante de Deus, ainda que aos olhos dos homens pareça um ato de grande devoção. É condenado pelo Senhor. A pergunta que nós devemos fazer, a pergunta que esse texto nos incita é então, como nós podemos jejuar de modo que o jejum seja agradável a Deus? Como podemos jejuar de modo que, como o texto disse, ele seja recompensado pelo Pai que nos vê em secreto? A resposta é dada por Jesus em três movimentos ou três momentos do texto que ele fala aos seus discípulos, ensina aos seus discípulos sobre o que não é e o que é o verdadeiro jejum. Em primeiro lugar, nós podemos perceber do texto que o jejum agradável a Deus, ele decorre, ele pressupõe uma vida piedosa, uma vida de temor ao Senhor e uma vida de santidade. Em segundo lugar, que o jejum, como praticado
pelos fariseus, ele era corrompido pela hipocrisia e, portanto, ele era rejeitado por Deus. E por último, o jejum verdadeiro é aquele que é dirigido exclusivamente a Deus e não aos homens. Esse é o objetivo principal do ensino de Jesus nesses 3 versos. Voltemos ao texto então e vejamos o que o Senhor Jesus nos ensina. Em primeiro lugar, nos versos 16, na primeira parte, e no verso 17, nós podemos perceber que o jejum bíblico pressupõe uma vida piedosa, uma vida de temor ao Senhor, uma vida santa perante o Senhor. Jesus diz assim: quando jejuardes, ele começa dizendo: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Verso 17: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Jesus não começa o ensino dizendo: se jejuares, ou se jejuardes, façam isso. Ele diz: quando jejuares. Logo, isso pressupõe que o jejum é uma prática, é um dever do crente, que o jejum deve fazer parte da devoção do crente. Isso mostra que o jejum é uma prática esperada pelo próprio Deus. Não é se você jejuar, é se você quiser jejuar, mas quando você fizer essa prática de devoção, quando você jejuar, não faça como os hipócritas. Ao longo das Escrituras, nós vemos a prática do jejum em todas as Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O jejum sempre esteve ligado à humilhação diante do Senhor e à busca da face do Senhor, especialmente em momentos de necessidade. No Antigo Testamento, por exemplo, quando Moisés desce do monte e ele desce com as tábuas da lei e ele encontra o povo adorando ao bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei e ele se revolta diante do povo. Logo depois, o Senhor ordena que ele escreva a segunda vez a tábua. E ele então dedica ao Senhor, e ele separa tempo ao Senhor. E no Monte Sinai, ele jejua e ora por 40 dias, aguardando do Senhor para voltar novamente ao povo. Moisés, como está escrito em Êxodo capítulo 34, verso 28, esteve na presença do Senhor em jejum e oração. O texto diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Essa é a primeira vez que há uma menção de jejum dedicado na presença do Senhor. Êxodo capítulo 20. Depois, no dia da expiação estabelecido por Deus em Levítico, nós vimos uma menção ao jejum. Mesmo que a palavra não esteja lá, mas há uma menção, há uma postura no dia do Senhor, no dia do perdão, no dia da expiação, que mostra que o povo deveria estar em jejum. Levítico 16, verso 29 e 31. Diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. Ele está falando do dia do perdão, do Yom Kippur especialmente. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É o sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Aqui, essa referência ao afligir a alma é novamente, em outros momentos, mencionado como jejum. No jejum, o crente afligia a alma perante o Senhor, ele quebrantava o coração perante o Senhor. Então aqui, no dia da expiação, o povo era chamado a afligir a alma em jejum na presença do Senhor, em jejum e oração na presença do Senhor. A primeira menção direta em que o povo todo se reúne para jejuar está em Juízes, no capítulo 20, no verso 26.
Diz assim: então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Quando você vai para os livros proféticos, não tem nenhum profeta que não mencione o jejum como uma prática. Todos os profetas, maiores e menores, você encontra ou a condenação do jejum falso, ou uma chamada ao jejum na presença do Senhor. No Novo Testamento também, nós vimos isso bem claramente. Quando o próprio Senhor Jesus separa-se como Moisés no deserto e jejua por 40 dias e 40 noites. Naquele momento do seu ministério, os discípulos de João Batista questionaram por que os seus discípulos não jejuavam. E então ele disse que naquele momento não era necessário que os seus discípulos jejuassem, porque ele, o noivo, ainda estava presente. Mas viria o tempo em que eles precisariam jejuar. E logo depois, pouco tempo depois da sua subida, a gente vê a prática do jejum sendo mencionada pelos apóstolos, como por exemplo, em Atos 13, no versículo 2 e 3, quando foram separar os missionários na igreja de Antioquia para enviar pregando o evangelho em outras nações, eles estavam em jejum e oração, e servindo eles ao Senhor, e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Também em Atos 14, no capítulo seguinte, quando foram eleger presbíteros, fizeram a mesma coisa, no verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então a prática do jejum com orações, ou da oração com jejuns, era comum no Antigo Testamento e era prática também comum no Novo Testamento, escrita ou descrita pelos apóstolos com grande abundância. Mas qual é de fato o valor do jejum nas Escrituras? E por que ele está ligado à verdadeira piedade? Por que ele pressupõe a verdadeira piedade? Em primeiro lugar, porque o jejum ele sempre aparece nas Escrituras como um meio auxiliar da oração. Você sempre vai observar que ele está associado à oração. E tanto em Atos 13 quanto em Atos 14, nós lemos que eles fizeram orações com jejum. O jejum como meio auxiliar da oração. E o que é a oração? Não é uma declaração de nossa dependência naquele que pode nos prover todas as coisas? Assim, uma vida piedosa é uma vida dependente de Deus, é uma vida submissa ao Senhor, é uma vida no temor do Senhor. O jejum também, que como uma prática ainda vigente nos nossos dias, tem como principal objetivo quebrantar o nosso coração perante o Senhor. Em segundo lugar, humilhar-nos diante de Deus para que possamos, humilhados, buscar humildemente a sua face. E em terceiro lugar, para demonstrar arrependimento e contrição na presença do Senhor. Esse é um espírito piedoso, é uma atitude de um crente que de fato almeja agradar a Deus, que vive uma vida de santidade. Martinho Lutero, o reformador, disse que jejuar é um bom exercício externo, mas só é bom quando o coração interiormente está também contrito e se humilha diante de Deus. Jejum ou qualquer outra prática religiosa sem humildade na presença do Senhor não tem qualquer valor. O verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro cidadão do reino dos céus, ele usa deste meio, ele jejua não para provar algo a respeito de si mesmo aos outros, mas ele busca o Senhor através do jejum, porque ele ama a Deus e porque ele deseja mais a sua presença do que qualquer
outra coisa. Mas Jesus também nos mostra o perigo de corromper o jejum com a prática hipócrita, com a hipocrisia. Quando ele ensina aos discípulos, ele diz: quando jejuares, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Verso 17: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Claramente o Senhor Jesus mostra que a hipocrisia corrompe, a hipocrisia dos fariseus corrompeu uma prática boa, corrompeu a prática do jejum. Jesus denuncia aqui uma religiosidade fingida, a religiosidade que tem a intenção de se promover diante dos homens. Eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. Nós vimos isso em Lucas, no capítulo 18, verso 12, na parábola na história do fariseu e do publicano. O fariseu em pé diante do Senhor, e do lado do publicano, o texto diz que ele orava de si para si mesmo e dizia: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, roubadores, e começa a descrever os pecados dos outros homens, e aponta para o publicano e diz: e obrigado porque eu não sou como este. E ele começa a dizer: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. 2 vezes por semana ele praticava o jejum. Mas o problema aqui é que os fariseus praticavam o jejum como espetáculo público. Eles desfiguravam o rosto, desgrenhavam o cabelo, ficavam tristes e apareciam em público abatidos, com o fim de demonstrar uma espiritualidade que não era de fato espiritualidade. Para eles, espiritualidade era mostrar-se diante dos homens abatido, era mostrar-se diante dos homens desfigurado, para que percebessem: ó quão piedoso, quão espiritual é este homem. Mas isso aqui, na verdade, é a marca do culto hipócrita. A marca do culto hipócrita é fazer da piedade um palco para a sua vanglória. É fazer da vida cristã, da vida com Deus, um meio de se promover, de mostrar para os outros que você é um crente melhor, que você é um crente especial. Mas a recompensa deles é imediata. O texto diz que, em verdade, eles já receberam a recompensa. Mas, novamente, menciona o que foi dito sobre as esmolas e sobre as orações. Se é a glória dos homens que vocês buscam, eis aí a vossa recompensa. E é só essa a vossa recompensa: o louvor dos homens, porque a Deus vocês não podem agradar. Cristo declara claramente: em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas é pior, porque se eles não se arrependerem, além da recompensa, eles receberão o justo castigo pelo seu pecado. O grande problema é que, geralmente, somente os falsos piedosos se impressionam com falsos piedosos. A falsa piedade só impressiona falsos crentes. A verdadeira piedade, ela é conhecida porque ela decorre de um espírito humilde. E mais uma vez, descrevendo para os irmãos o que é a piedade. A piedade pode ser descrita como um santo amor, com um santo temor, que decorre, que resulta em um santo serviço a Deus e um santo amor por tudo que Deus ama, a sua palavra, a igreja, tudo o que Deus ama. Então, 3 coisas poderiam descrever de modo mais resumido. É claro que piedade é tão amplo esse tema, mas 3 coisas poderiam resumir: santo amor, santo temor, santa devoção ou santo serviço a Deus. Isso resume o que é a verdadeira piedade. Mas os falsos
se impressionam com a falsidade. O problema é que diante de Deus, atos hipócritas, atos vazios, não tem qualquer valor. Não tem qualquer valor como culto a Deus. Na verdade, essas coisas se tornam abomináveis perante o Senhor. Não há nada mais abominável a Deus do que uma aparência de piedade sem verdade. Não há nada mais abominável diante de Deus do que a aparência de piedade sem verdade. Nós tiramos isso das Escrituras, dos profetas. Isaías condenava o povo por suas práticas, e o Senhor disse ao povo: eu estou cansado das vossas orações, eu estou cansado dos vossos cultos, dos vossos holocaustos, dos vossos serviços sem verdade, sem piedade. Isaías 29:13, o Senhor os acusa dizendo: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Adoração mecânica, aprendida e só repetida diante de Deus não tem qualquer valor se não for movida por um coração sincero e cheio de fé. Zacarias também, acusando o povo da sua falsidade, o Senhor diz a ele: fala aos sacerdotes, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, foi para mim. Deus os questiona: vocês estavam orando de fato para mim? Ou eram de si para si mesmos e para impressionar os outros? O que Deus requer? Os profetas nos ajudam também a entender o que Deus requer quanto ao jejum. Joel capítulo 2, versos 12 e 15, o profeta diz assim: agora, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, uma libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Deus mesmo diz que Ele requer o jejum, mas Ele quer um jejum com o coração convertido, Ele quer um jejum com o coração quebrantado. Quando eles jejuavam, geralmente rasgavam as vestes e jogavam cinzas sobre o seu corpo. E o Senhor diz: eu não quero vestes rasgadas, eu quero corações quebrantados. Eu não quero cabelo esgranhado, eu quero coração arrependido, eu quero coração compungido, não quero semblante decaído, eu quero tristeza de alma, alma afligida de fato, por causa do pecado na presença do Senhor. A hipocrisia, irmãos, é condenada por Jesus porque ela é exatamente o oposto do Evangelho do Reino. A vida hipócrita dentro do reino é exatamente o oposto daquilo que se espera da vida no reino. Enquanto o Evangelho nos chama à humilhação, a hipocrisia nos chama à exaltação. Enquanto o Evangelho salva o crente com base, como fundamento, tendo como fundamento os méritos de Cristo, a hipocrisia se vangloria de suas próprias obras. O hipócrita se vangloria de suas próprias obras. Enquanto toda graça, toda boa obra, todo bem fazer que nós podemos ter resultado em nossa vida cristã é atribuído a Cristo, os hipócritas se gloriam de terem feito coisas perante o Senhor.
Por isso é que Jesus condena a hipocrisia. Assim, nós podemos concluir que o verdadeiro jejum começa num coração que teme ao Senhor e que não está preocupado com as aparências externas, que não está pegado às aparências externas. O verdadeiro jejum é coração triste, não rosto decaído. O verdadeiro jejum é coração rasgado perante a face do Senhor e não cabelo bagunçado. O Senhor está dizendo, a forma correta de jejuar é: faça a sua vida, siga a sua vida normalmente, mas dedique-se ao Senhor. Ele está simplesmente dizendo que no dia do seu jejum, se comporte normalmente. Deixe que só Deus saiba que você está jejuando. Algumas pessoas, e eu aprendi assim de fato, que se eu contasse para alguém que eu estava jejuando, eu tinha quebrado o jejum, porque Jesus havia proibido contar que estava jejuando. Mas isso não é de fato a verdade. Não há problema em você dizer para alguém: meu irmão, muito obrigado pelo bolo, mas eu não vou poder comer. Se a pessoa insistir, mas come só um pedacinho. Não, irmão, hoje é meu dia de jejum e eu não posso comer. Não há pecado nenhum nisso. O pecado está na vanglória. O pecado está em querer mostrar que é mais espiritual do que os outros. O pecado está em querer se promover usando um meio que é de graça. Um meio da graça de Deus para nós, para o nosso crescimento, sendo usado como um meio de autopromoção. Isso sim que é pecado. E aí Jesus então, ao combater o falso jejum, ele nos ensina o que é o verdadeiro jejum. Quando ele diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Cristo ordena que o crente mantenha uma aparência normal, sem ostentação, quando jejua. O jejum deve ser secreto, feito diante de Deus, que vem em secreto. O jejum é devoção a Deus e não demonstração de santidade aos outros. O jejum verdadeiro é aquele dirigido exclusivamente a Deus e não voltado às percepções dos homens. Isso não significa que nós não podemos contar para os outros, porque inclusive nós temos jejuns coletivos. Os jejuns coletivos não são proibidos. Os jejuns coletivos podem ser convocados. Por exemplo, podemos convocar toda a igreja a que ore e jejue por um motivo específico, pela santificação do povo de Deus, por quebrantamento, por arrependimento e quebrantamento da nação. Podemos convocá-los. Então, o problema não está em saber se estamos jejuando, mas se a motivação está certa. A motivação deve ser espiritual, deve ser para a glória de Deus, para agradar a Deus e não para se promover, mesmo em contextos públicos. É para a glória de Deus. A verdadeira recompensa do jejum não é material. E parece que os fariseus buscavam somente isso, uma recompensa temporal, o louvor dos homens. Mas o louvor que nós buscamos, a aprovação que nós buscamos, é a aprovação de Deus. Qual é o jejum verdadeiro? Martinho Lutero diz que o verdadeiro jejum consiste mais em afastar-se do pecado do que em abster-se de comida. O que Deus quer mais um coração cheio dele do que um estômago vazio. É um coração cheio de Deus que o agrada, não somente um estômago vazio. Estômago vazio, até os mendigos podem ter involuntariamente. Não é o estômago vazio que agrada a Deus, é o coração cheio de fé que agrada ao Senhor. Portanto, quando jejuares, não é se jejuares, é quando vocês jejuarem, lembrem disso. O jejum é para Deus, é para o seu Pai que te vê em secreto. O jejum é para que Deus seja honrado. O jejum é para quebrantar o seu coração e não para convencer os outros de que você é um crente especial. No Sermão do Monte, Cristo não está ensinando que Deus rejeita o jejum. Na verdade,
ele nos chama a abandonar a religiosidade hipócrita com relação ao jejum. Quando essa religiosidade só busca a aprovação dos homens. Ele nos incentiva, ele nos chama a buscar a piedade sincera, que vive diante do olhar do Pai, cujo fundamento, essa piedade, o seu fundamento é a fé em Cristo Jesus. E somente a fé em Cristo Jesus. O verdadeiro jejum é aquele em que o crente renuncia os ídolos do seu coração, sejam eles o orgulho, o conforto, a glória própria. Ele rejeita tudo isso para encontrar satisfação somente em Deus. Quando você está jejuando, você está afirmando que Deus é tudo para você. No jejum, você está afirmando para Deus que nem só de pão viverá o homem, mas que a palavra de Deus é preciosa para o seu coração. No jejum não é o sacrifício físico que agrada a Deus, mas é o coração quebrantado. No Salmo 51, verso 17, o salmista diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus se agrada de um coração quebrantado. Deus se agrada de um coração rasgado diante dele, em humildade, em contrição para a glória dele. E o Pai, que vem em secreto, recompensa não com o aplauso dos homens, não com o louvor dos homens, mas com a sua própria presença e com a graça do perdão, do conforto, da edificação, do crescimento para a glória de Deus. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, diante do que aprendemos, que nós somos um fracasso jejuando. Primeiro porque nós sequer jejuamos nos dias de hoje. Nós não temos o jejum como prática. E se nós condenamos os fariseus porque eles eram um fracasso jejuando, porque jejuavam para buscar o louvor dos homens, nós temos que reconhecer que nós somos um fracasso jejuando porque nós não fazemos de modo nenhum. Nós não buscamos a Deus quebrantando o nosso coração, abrindo mão do alimento para dizer: o Senhor é mais importante para mim, a sua graça é melhor para mim do que a vida. E se nós fôssemos depender da nossa própria justiça diante de Deus, os nossos jejuns seriam um insulto a Deus, ao invés de agradá-lo. Cada vez que nós tentássemos jejuar, se nós fizéssemos confiados na nossa própria justiça, nós insultaríamos o nosso Deus, ao invés de agradá-lo. O jejum que agrada a Deus e que tem a verdadeira recompensa é o jejum perfeito, o jejum de coração quebrantado, o jejum de coração humilde e submisso a Deus. E nós somos incapazes de praticar esse jejum, senão pela fé em Jesus Cristo. Porque, em última análise, o jejum perfeito é o jejum de Cristo. Ele é tanto o nosso exemplo quanto o nosso substituto na prática do jejum. O jejum de Cristo é exemplar e substitutivo para cada um de nós. Jesus jejuou no deserto não por necessidade própria, mas por causa de nossa necessidade. Jesus tinha perfeita comunhão com o Pai. Jesus não tinha pecados. Jesus não precisava quebrantar o seu coração, porque não há ninguém de coração manso e mais humilde do que o nosso Senhor Jesus. Portanto, ele não precisava jejuar. Quando ele jejuou, foi por causa de nossa necessidade. Foi por causa de nós e não por causa dele mesmo. Ele jejuou para nos servir de exemplo. Ele jejuou para nos ensinar que nossa suficiência vem de Deus e que confiar em sua palavra é uma necessidade diária. Ele jejuou não para nos ensinar mera abstinência física de alimentos, mas para nos ensinar
que nem só de pão vive o homem, mas que nós vivemos espiritualmente da palavra que vem da boca de Deus. Que nós vivemos espiritualmente da fé que Ele coloca em nossos corações pela palavra. Mas Ele jejuou especialmente para nos substituir. Ele o fez para cumprir a vontade do Pai e para enfrentar o nosso pecado, para completar a nossa obediência. Aliás, para suprir toda a nossa obediência, porque nós de fato desobedecemos a Deus. Ele jejuou como um ato de identificação conosco e de obediência ao Pai. Então, o nosso jejum, meus irmãos, só tem algum valor se ele for fiado na justiça de Cristo, pela fé e pela fé somente. O nosso jejum só tem valor se ele espelhar o coração de Cristo, ou seja, se ele for motivado por amor a Deus e por profunda obediência a Deus, não por aparência ou por mérito. Nós fracassamos, falhamos em obedecer ao nosso Pai. E Jesus foi tentado em nosso lugar. No jardim, quando os nossos pais fracassaram, eles estavam fortes, havia uma gama de frutos disponíveis para eles, como de todos os frutos do jardim, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal. Os nossos pais pecaram. Eles não se abstiveram de pecar. Mas nosso Senhor Jesus no deserto ele tinha tomado a decisão de abster-se dos alimentos. 40 dias, 40 noites. Portanto, estava fraco. Foi tentado por Satanás. Nas mesmas tentações que os nossos pais foram tentados no jardim. Foi tentado a alimentar o corpo, fazendo uma demonstração de glória, quando foi questionado: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. E ele responde: nem só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque o Senhor te dará ordens. Diz a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Se tu és o Filho de Deus, ou se quiseres todos esses bens, todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Ele diz: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao seu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele foi tentado com a concupiscência dos olhos, e foi colocado todas as tentações, todos os desejos colocados diante dele, mas o coração dele não era tomado pelas concupiscências que nós temos. E ele venceu. E ele venceu não por si mesmo, mas ele venceu as tentações por você. Logo, o jejum de Cristo foi por você. E se você jejuar, jejue porque Cristo já jejuou por você. Se você orar, ore porque Cristo já orou por você. E quando você fizer isso, faça confiado de que ainda hoje, assentado à destra de Deus Pai, Ele intercede por você. Por isso, faça somente confiado nele e para a glória dele, não para a promoção. Não, o jejum não é para os mais espirituais. Todas as vezes que o povo de Deus é convocado a jejum, é porque estava em profunda miséria. O jejum fala que nós somos miseráveis, não que nós somos melhores do que os outros. O jejum nos fala que nós carecemos de Deus, que a nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos. O jejum nos conta que nós só somos alguém, que nós só somos salvos porque Cristo nos salvou, não porque nós fazemos boas obras. Por isso, quando jejuares, jejue conforme o Senhor Jesus ordenou. Essa é a justiça do reino. Não faça a justiça do reino para impressionar os homens, mas para agradar ao rei.
para agradar a Deus. Assim, continuamos orando e buscando e jejuando, e mesmo que muitas vezes com os pés sangrando, prossigamos marchando pelo reino, e pelo reino do Senhor, o Rei que jejuou por nós, o Rei que deu a vida por nós. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua graça. Vamos orar? Senhor,